Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos falar do quinto conto do livro No Seu Pescoço, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Então vamos lá. Bom, esse quinto conto se chama Na Segunda-feira da Semana Passada. Então, olha só o título enigmático. O que será que aconteceu na segunda-feira da semana passada? Vamos entender, então, o que se passa. Este conto, ele vai falar sobre imigração, sobre a questão do choque cultural, American Way of Life, né? O choque cultural entre a Nigéria e os Estados Unidos, a identidade aí da nossa personagem, protagonista, que é a Kamara. Vai falar também sobre o erotismo, né? A questão da hipocrisia que tá por trás, esse tabu que tá por trás do erotismo. Então vamos lá, vamos começar a história. Nós temos aqui a nossa protagonista, que é a Kamara. O conto é narrado em terceira pessoa. A Kamara começa o conto assim, ó, desde a segunda-feira da semana passada. Kamara, né, o conto começa, Kamara, não foi ela que começou não, tá, gente? Kamara começou a passar um tempo diante dos espelhos. Ela virava de um lado para o outro, examinando sua barriga proeminente e desejando que fosse chata, como a capa de um livro. Então fechava os olhos e imaginava a Tracy, acariciando-a com aqueles dedos manchados de tinta. Quem era a Tracy, né? Por que ela estava com os dedos sujos de tinta? Então veja que existe este enigma, tá? E aí a gente vai sabendo a história de fato. Bom, a Kamara é uma mulher nigeriana que migra para os Estados Unidos para acompanhar o marido. E o marido vem 6 anos antes. Então ele está, na verdade, ele veio por conta de um pastor ali da igreja, né? Que o convence a migrar para os Estados Unidos. E o marido dela, ele tinha uma profissão de engenheiro na Nigéria, mas quando ele chega aos Estados Unidos, ele vai ser um motorista, de um nigeriano, inclusive, tá? E aí, né, ele ganha mal, porque mesmo os nigerianos nos Estados Unidos costumam explorar, né, as pessoas que vêm de fora, então tem essa ideia de, esquecimento da identidade, sabe essa coisa? E depois de 6 anos, a nossa personagem principal da história, a Kamara, vai então para os Estados Unidos. E todo mundo lá na Nigéria tava já, né, metendo a boca nesse casamento. Imagina, 6 anos longe. Nossa, o tempo passa rápido pra mulher, né? As tias dela falavam. Então, ela vai para os Estados Unidos e quando ela chega lá, ela começa a ficar muito ociosa, começa a ficar muito ociosa e ansiosa. Então ela começa a comer demais, a engordar, ficar assim muito entediada e ela resolve procurar um emprego. Só que o único emprego que oferecem pra ela, que ela consegue encontrar, ela enquanto uma nigeriana que tinha um mestrado, né, lá na Nigéria ela trabalhava como professora de escola de ensino médio, enfim, o único emprego que ela consegue é como uma babá. Então quer dizer, uma subeducadora, sabe? Uma educadora doméstica, né? Então a gente já vê aí a questão do preconceito. Bom, e aí o que acontece é que ela vai ser babá do Josh, tá? O Josh é uma criança, é um menino, que assim, gente, ele é super Nutella, tá? Então, pela figura do Josh, dessa criança, fica ali bem explícita a problemática da educação norte-americana. Porque, assim, ela abre a geladeira, né, a Kamara, quando ela tem, assim, a ideia, né, de, era tudo tabelado, então ela fala, o que eu vou dar pro menino agora? Ela abre a geladeira, não tem nenhum refrigerante, só tem aqueles sucos orgânicos de espinafre, que o menino detesta, ela manda ele jogar tudo na pia, quer dizer, né, aquilo é horrível, é ruim, e nem bem espinafre era, porque era tudo engarrafado, enfim, suco de soja, tudo comida ultraprocessada, mas como tava lá rotulado, orgânico, né, então era saudável, entende aí a ideia da hipocrisia que tá também por trás da comida norte-americana? Então, só porque eu comprei frango orgânico, né? Quem me garante que é frango orgânico, certo? Bom, tudo era muito artificial, tô pegando aqui uns trechos do livro, tá? Ela pegava todo dia a embalagem de filé de frango, colocava no forno, ou filé de peixe, né? Que é tudo comida light, enfim, pro menino não ficar obeso, pro menino se manter em forma, então a família era meio obcecada, e não é, a gente começa a perceber que não é só com a questão de alimentação que a família é obcecada, né? Ela acha tudo aquilo muito engraçado, porque eles falam, nossa, você tem a obrigação de fazer o jantar, né? Como se fosse assim, o jantar, na verdade era só colocar no forno que tinha lá o temporizador. Então ela fica pensando, né, muito engraçado essa parte, nossa, o Neil, que é o pai do Josh, ele tinha que ir lá na Nigéria conhecer o meu fogão de querosene, né, acender aquele negócio, tudo e tal. E o Josh, então, ele é super Nutella, e assim, ele é, gente, um menino que, assim, ele é super culto, então o pai coloca ele na aula de francês, ele tem várias obrigações, ele participa de uma competição de leitura, porque ele tem a obrigação de ser o melhor aluno. Então fica nítida aí a questão da meritocracia também na educação, anotem aí, tá? Uma outra coisa muito interessante no Josh é que o pai, o Neil, que é um homem branco, e a Tracy é uma mulher mestiça, vamos dizer assim, né? Ela tem descendência africana. E aí, o Neil, que é o pai, fala pra Kamara, né? Olha, ele é uma criança birracial, né? Aí ela fala, nossa, birracial? O que é birracial? Ele é mestiço? Daí o pai, nossa, fica puto da vida, mestiço, como assim? Porque nos Estados Unidos essa palavra era, assim, né, preconceituosa, era rebaixadora. E a gente vai percebendo, no decorrer da narrativa, as preocupações aí do pai do Josh, tá? Então, né, ele fica super preocupado. Será que ele vai ser feliz com as outras crianças na escola? Será que as crianças na escola vão ter preconceito com ele porque ele é birracial? Será que ele vai ser filho único? Né? Será que ele vai ter depressão? E a Kamara fala, gente, mas pra que você tá se preocupando com tanta coisa? Então ela começa a perceber, né, aqui que existia uma carência muito grande no comportamento do pai, que era o Neil. Ele precisava ser ouvido, então ele começa a desabafar com ela, né, falando que, nossa, todas as preocupações, que ele não deixa o menino comer gordura trans, farinha branca, não sei o que, com toda aquela, né, dietinha, com toda aquela preocupação com o comportamento do menino, será que ele ia ser
depressivo, quer dizer, tudo aquilo aflige muito, e aí a Camara começa a pensar, nossa, tenho certeza que é porque eles têm comida farta, são muito ricos, têm muito dinheiro, então assim, eles não têm coisas pra se preocupar, coisas básicas, então eles ficam se preocupando com coisas assim, fúteis, sabe? O que meu filho vai ser? Será que ele vai ser o melhor da escola? Então fica muito nítida aí a crítica a esse estilo de educação norte-americana, né? Aí, onde está a mãe dessa criança, desse Josh? Está no porão. E aí a gente fica sabendo que ela está no porão encarregada de fazer uma obra artística muito misteriosa, e ela tem essa encomenda, então ela precisa fazer e tal. E, né, ela não aparece nunca na casa. 3 meses depois que a Camara está trabalhando lá na casa, ela resolve aparecer, tá? E aí é este, então, o episódio que dá nome ao conto, na segunda-feira da semana passada, porque a Tracy aparece, né, com os dreads, toda sensual, com aquela roupa toda apertadinha, né? E aí fala oi pra Camara, e a Camara fica, então, né, ela pega no rosto da Camara, a Camara fica seduzida por ela. Então aí fica implícita a ideia de que a Camara não gostava do marido. Ela não gostava, na verdade, de homens, que ela estava desencontrada, a sua identidade de gênero não era, né, a de ser heterossexual, era de ser, talvez, homossexual, tá? E aí, o menino Josh tem uma maratona de leitura, ele passa pela maratona de leitura, o pai tá aflito, ele não ganha a maratona de leitura. Depois de um tempo, né, depois da maratona de leitura e tal, vem a Tracy de novo, e aí a Camara, né, ela quer pousar nua, tá, para a Tracy, que é uma artista, lembrando aí. Bom, é a Tracy que fala pra ela, no primeiro momento que ela vê, você pousaria nua para mim, né? E aí, no final da história, a gente descobre, então, que a professora de francês do menino, que era uma loira super gostosona, assim, que vai pra casa do Neil, né? Vai pra casa da família depois, também foi seduzida, porque aí a Tracy aparece e faz a mesma pergunta pra ela. Você pousaria nua para mim? Quer dizer, uma mãe ausente, uma mulher extremamente misteriosa e sedutora ali, beleza?